Essa sala cheia, nessa quinta aula. Qual é a matéria mesmo, hein? 8 qualidades do caráter de Cristo. Já passamos aí por 6 qualidades e nós vamos revisar a sexta qualidade que nós vimos na aula passada. Lembra? Pureza de coração. Está ali, para você que ainda está se familiarizando com a sala. Está ali, as nossas revisões estão nas paredes. E pureza de coração está daquele lado. Tá? Pureza de coração, Mateus 5,8. Felizes são os puros de coração, pois verão a Deus. E nós falamos que essa pureza de coração é uma consciência limpa. É livre de qualquer tipo de obstáculo que você tenha, precisando perdoar alguém, liberar um perdão. Falamos sobre isso na aula passada. E aí nós começamos a falar sobre por que a gente precisa de um coração puro, de um coração limpo. Por que a gente precisa disso? A primeira coisa que a gente falamos que nós nascemos sujos. Romanos 3 fala sobre isso. Nós nascemos sujos, nascemos separados de Deus. Isso já vem no nosso DNA pecaminoso. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, nós somos selados, Efésios 1,13, pelo Espírito Santo de Deus. E ali, ele não sai mais. Você está com o Espírito Santo 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente recebe esse Espírito e ele não sai mais daí. E depois disso, a gente viu que o pecado atrapalha a nossa vida. Lembra? A gente aceita Cristo, nós somos filhos, mas não é um portal de pirim-pim-pim, algo fantasioso. E a gente ainda tem dificuldades. Tem coisas da nossa vida até chegar nesse momento que a gente se entregou para Cristo. E que ainda ficam ali, que a gente precisa melhorar em qualquer ambiente que nós estejamos. A gente viu isso. Hebreus 12:11. É um versículo que a gente ainda vai falar hoje. Mas para você lembrar, é aquele versículo que fala que a gente está com uma nuvem de testemunha perto da gente. E mais na frente ele vai falar, larga disso. Esse pecado te atrapalha, larga ele. É um excelente versículo para a gente entender que o pecado ele nos atrapalha. Ainda puxa para o outro lado. Mas a gente viu também como saber se o coração está sujo. Como é que a gente sabe se nós estamos ainda com algumas dificuldades, com sujeiras, para nos atrapalhar? Nós vimos isso pela nossa consciência. Pela consciência, a consciência acusa logo. Se o espírito está selado aí, tem alguma coisa que incomoda. A gente lembra até de uma outra qualidade do caráter de Deus, aquele choro espiritual, contrição, que chora antes. A consciência começa a falar, cara, tá errado, não vai por aqui, não entra nesse ambiente. Falamos também sobre a palavra. E um exemplo mais claro sobre isso é aquele raio-x, quando a gente fala. Inclusive a analogia é ótima, né? Porque o raio-x você coloca na luz e consegue ver dentro de você. Da mesma forma a palavra do Senhor. Quando a gente coloca a nossa vida na luz, à luz das Escrituras, consegue ver dentro o que precisa ser mudado, o que precisa melhorar. E vimos também a disciplina de Deus, a mão de Deus. Falamos que é algo que a gente não quer que chegue nesse ponto da disciplina. Mas que caso chegue, isso ainda assim é algo para melhorar, para a gente criar intimidade com Deus, para a gente criar amizades, parcerias, irmãos que vão estar ali do seu lado, para você melhorar e seguir em frente com Cristo. Essa disciplina do Senhor também faz com propósito. Tem um objetivo a disciplina do Senhor. Falamos sobre isso. Dissemos também como limpar o nosso coração. Falamos sobre reconhecer a sujeira. A gente precisa entender quando tem uma sujeira e confessar logo. Manter-se limpo, confessar,
São outras coisas de como se limpar. Quando a gente confessa, a gente tem um irmão do lado que nos ajuda, nos cobra. Falamos sobre o coração dobre. Lembra disso? Dos dois lados ali. Dobre é isso. Você está de um lado, depois está do outro. Uma força puxa daqui, outra dali. Isso é um coração dobre. Um coração que está indeciso. Tiago fala sobre isso. Tiago 4. Você deve ter visto já, e se não viu, eu vou contar para você, uma charge que eu vi recente. Uma pessoa no muro, de um lado os cristãos, chamando ele loucamente. Vem para cá, por favor, vem para o nosso lado. Ele no meio, e o outro lado, nem aí para ele. Ele daquele jeito, olhando ali, um lado me chamando, o outro lado está nem aí para mim. Ele pergunta desse outro lado que está nem aí. Por que vocês não me chamam? Por que vocês não querem que eu vá com vocês para ir? E esse lado fala, amigo, se tu está em cima do muro, a gente já sabe de que lado você está. Coração dobre. Não fique em cima do muro. Tenha um coração agradável a Deus. E vamos à aula de hoje. Ei, escuta essa. Tu sabia que eu e o Abebe, a gente estudou no Colégio Militar de Manaus, da 5ª ao 3º ano. Sabe quem era o professor de matemática? Vai, quem era? Quem? Ele mesmo. Lá no colégio, a gente tinha umas rixas com outros colégios. Tinha isso no seu colégio? Tinha, né? Aí nessa época existia 2 tipos de ser humano. 2 tipos de menino. Tinha um que quando a rixa pegava lá no ponto de ônibus, esse cara, ele chegava e falava, para tudo, parem de brincar, parem com isso, rapaz, para, ei, peraí. Aí tinha um outro ser humano, que ele chegava na voadora, na costa da gangue inimiga. Quem era o da paz? Quem era o da paz? Você não era o da paz? Ah. O resto é tudo da voadora, é? Senhor, tem misericórdia desse povo. É exatamente isso que a gente vai falar hoje. Não é de voadora. É de pacificação. Bando de galeroso. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem aqui quer ser chamado filho de Deus? Levanta a mão. Seja então o pacificador e não um galé. Exatamente. O que é um pacificador, Renan? É um cara que promove união. Viu você de casa? Você precisa promover a união. Só assim você será chamado filho de Deus. A pergunta é, por que o homem precisa de paz? Por que o homem precisa de Deus para ter paz? Primeira coisa, a humanidade sem Deus, está assim na sua apostila, anote, viu? De casa também. A humanidade sem Deus está morta. Está morta. Gente, é só a gente parar e analisar como é que está esse mundo hoje. Vamos analisar? Lá no meu trabalho, é o filho entrando com um processo contra o pai. A mãe entrando processo com o filho. No mundo, é o ser humano destruindo a natureza e a natureza, em consequência, indo atrás do ser humano. A gente viu um tornado aí esses dias. É homem se relacionando com homem,
mulher com mulher. É gente defendendo mais o bandido do que o policial. Ontem me ligou um do GA. Renan, me ajuda, me dá um conselho. Aí eu, fala, maninho. E ele é dono de escola. E Renan está na época de matrículas novas. Chegou uma família aqui que é o seguinte. A criança é menino, já tem 6 anos, mas desde os 3 anos, a família colocou na cabeça dele que ele é menina. Renan, eu aceito ou não aceito a matrícula? Porque se eu não aceitar, Renan, talvez eles me processem, porque o Estado proíbe eu fazer isso, de recusar por essas causas. O que eu faço? Esse é o mundo que a gente vive. A humanidade sem Deus está morta. Dentro disso, 3 pontos importantes. Primeiro, sem Deus, o ser humano está espiritualmente morto. Só lá no tribunal, os caras, eu falo, cara, vocês precisam conhecer Jesus. Cara, ele mudou minha forma de pensar, o meu casamento é outro. E eles falam para mim, Renan, para quê? Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho prazer. Vou querer saber de Jesus para quê? Eles pensam com a cabeça deles, com as emoções deles, não espiritualmente falando. Mas quando dá bronca no casamento de um deles, quem é que eles procuram? Vai, sou eu. Próximo, sem Deus, o homem vive nas trevas e não entende o propósito da vida. Eu faço porque todo mundo faz e é normal. É normal trair a esposa. Então eu vou fazer. Está todo mundo fazendo. Não tem propósito nenhum. Sem Deus, o destino final do homem é a condenação eterna. A nossa missão como igreja não é outra, a não ser pegar pessoas que têm a condenação eterna, que estão indo em direção ao inferno nesse momento, apresentar essa notícia para eles. Por que a gente faz o sonho de Natal? Hein, Guilherme, Thiago, para quê? É para aparecer, é para ser a igreja do sonho de Natal? É assim, sim ou não? Não é. É para a gente levar essa mensagem que transformou a sua vida, essa mensagem. Sim ou não? É pegar essa mensagem e falar assim, meu irmão, isso aqui pode transformar a tua também. Quem aqui conhece alguém que ama? Que ama? Que se Jesus voltar hoje, está no inferno. Quem conhece? É sobre isso a aula de hoje. É sobre ser um pacificador, porque sem Deus, o destino do homem é a condenação eterna. E uma vez que a gente se desconecta de Deus, naturalmente a gente se desconecta do nosso irmão. Porque o nosso irmão é criatura de Deus. O ser humano, Deus criou a união, Deus criou eu e você, meu irmão, para a gente ser um pacificador. Mas, infelizmente, o pecado entra no mundo e permite a desunião. Estamos falando hoje sobre a 7ª qualidade do caráter de Cristo. E ela é a pacificação. Pacificação, nós vimos aqui com o Renan, por que nós necessitamos, por que o mundo necessita de paz. Primeiro, acompanhando na sua apostila, porque nós já nascemos separados de Deus. E nem sempre foi assim, a vontade de Deus não era essa desconexão, era viver em unidade com Ele. Todas as vezes que eu ouço sobre esse assunto, eu lembro que a Bíblia fala, Jean, lá em Gênesis, que ao entardecer, Deus ia lá, Júlio, com o primeiro casal. E Deus gosta disso, gosta dessa união, dessa unidade. Mas pela entrada do pecado, pela decisão do primeiro casal,
Quando a gente nasce, já nasce desconectado do Pai. Então eu gostei do que o Renan falou e vou repetir. Essa desconexão começa na vertical e depois ela vai para onde? Pode falar. Na horizontal, que é entre nós. Então nós vimos por que é importante falar sobre pacificador, pacificação. Por que nós precisamos semear a paz? Nós aqui dentro na 209, agora eu estou no segundo CENIB. Essa sala aqui, ela tem uma responsabilidade muito grande. Quem deveria estar dando aula aqui, quem é da Chapada, sabe que era o pastor Davi. Era o pastor Alcimar. As matérias aqui, elas são pastorais. Você que nos acompanha pela internet. Então a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Deixa eu fazer um pedido. Fala para alguém que você não conhece perto de você bem assim. Que bom ter você aqui. Pode falar. Diga para ela, é muito legal ter você aqui. Agora olhe nos olhos dessa pessoa que você falou e diga bem assim, mas a sua responsabilidade é muito grande. Só olha com o rabinho do olho, bem assim. Isso é muito sério, pode falar. Então, primeiro, por que falar de paz num mundo tão cheio de violência? Quem ouviu falar aí sobre, lá em Bonito? O que passou por lá, embora? A vontade de Deus não era um tornado, acabou com a cidade. A vontade de Deus não era o tsunami. A vontade de Deus não é aquele troço que você vê no Oriente. Agora, nesse momento, conversando com meu amigo, professor de história, o doutorado dele é em guerras. Clício, agora existe nesse momento, antes de você piscar os olhos, 45 conflitos. Conflitos grandes, espalhados pelo mundo. Então é uma desgraceira muito grande. Então, primeiro, por que falar de paz? Porque verticalmente você já nasce separado de Deus, Charles. Segundo, na horizontal, a gente não quer se dar bem com o outro. Terceiro motivo, anote na sua apostila, desunião. Olha só, desconectado na vertical, vai para a horizontal, e isso gera o quê? União? Não. Lógico que não. Desunião, separação. Na sua apostila, desunião, ela traz intranquilidade e medo. Aí eu parei e fui estudar. Quando eu escrevi intranquilidade e medo, eu entendo porque nos aconselhamentos que eu dou durante a semana, a maior parte deles é doença da alma. Escuta essa, olha aí, doutor Alberto. Dos aconselhamentos que eu dou, de 100% dos aconselhamentos que eu dei em outubro, 70% deles é alma. É ansiedade, é depressão, está me escutando? Remédio tarja, estou falando de irmãos nossos. Remédio tarja preta, medo da morte. A mulher com medo se o marido vai trair ou não, se o marido vai embora ou não. Insegurança dentro do casamento, dentro da família. Desunião causa isso. Eu coloquei aqui na minha anotação que desunião traz intranquilidade, medo. Mas tudo isso a gente precisa entender de que o objetivo de Satanás, que é inimigo de Deus, é que a humanidade vai viver eternamente separada de Deus. Aí eu anotei aqui, desunião traz bagunça. E eu pergunto a quem está prestando atenção na quinta aula, a vontade de Deus é que a nossa vida seja bagunçada ou arrumada? Vai. Arrumada. Fale para alguém perto de você, organize a sua vida, pode falar. Isso. E talvez você olhe para mim, atenção, hoje de manhã uma mulher virou para mim e disse bem assim, eu estou tentando, mas não consigo, ele não quer. A mulher aqui chorou comigo, ele não quer. Ele quer ir para o futebol, porque diz que são amizades desde pequeno. Ele quer a lata de cerveja.
Ele quer voltar depois de 2 dias para casa. A mulher que eu orei com ela. E eu pergunto para você, isso gera união dentro da família ou desunião? Isso arruma ou bagunça a família? Por favor. A mulher virou para mim e disse bem assim, não, é que eu vou fazer uma viagem com as minhas amigas de colégio. A gente cresceu, fez faculdade e agora a gente vai para Fortaleza. É complicado falar com um pastor sobre isso. Mas eu vou tirar pastor, é complicado de falar com um cristão sobre isso. Onde o nosso manual é esse aqui, ó. Nem conversa com o marido sobre a viagem. Vai embora com as colegas. Aí o cara virou para mim e disse bem assim, e agora, pastor? Eu digo, e agora? Vamos orar que Deus tenha misericórdia, que esse avião não caia. Me diz aí como é que tu quer que eu ore. Não peça para um pastor orar, não. Porque eu gosto de orar corretamente. E às vezes, quando o caso é sério, eu tiro até a comida. Lembra do jejum? Eu oro por algumas pessoas na igreja. E eu tiro. Senhor, não vou tomar café hoje. Mas abençoa a Maria. O marido largou a esposa, foi embora com a quenga. Ela está só. Senhor, tem misericórdia desse cara. Então volta. Como é que você anotou o terceiro motivo? Lê para mim como é que está aí, vai. Desunião, traz intranquilidade. Ok? Algumas coisas importantes se você quiser anotar no caderno. Cadê o caderno? Cadê o caderno? Isso. A desunião gera intranquilidade e muita confusão. Está lá em Tiago 3,16. A desunião, ela gera intranquilidade e muita confusão. Eu coloquei bagunça no meu. Tiago 3,16. Segundo, a desunião. O que a desunião vai fazer na vida da pessoa, que é o que o diabo quer? Alimenta o medo e a insegurança. Medo e insegurança. Ontem eu orei do Nova Jovens, orei com um jovem do Nova Jovens. Ele ore por mim porque eu tenho medo. Meu pai está no 3º casamento. E desde o primeiro, ele é do primeiro, está no 3º. O menino tem 17 anos de idade. Vive uma vida insegura, olha para mim, uma vida perturbada. Tem que orar por um pai desse. Ainda não caiu a ficha do que está aqui, ó. Então, anote aí, desunião alimenta o medo e a insegurança. 1 João 4,18. Terceiro, a desunião leva à morte eterna, morte espiritual. A desunião, ela desagrega, ela destrói a sociedade. O que é mais importante para esse mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O que é mais importante para o reino das trevas? É você ver uma sociedade unida ou desunida? Vai, desunida. E nós que estamos nessa sala, a gente precisa sair daqui e semear a união. União lá na nossa vizinhança, união dentro de casa, união no trabalho, união no GA, é a nossa função. Porque senão perdeu o sentido da aula. Nossa missão como cristão, João 13, 34, 35. Nossa missão, eu vou ler para você. Olha o que Jesus fala. Um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Agora olha para mim, porque eu não vou olhar para papel não, olha para mim. Olha o que Jesus fala. E nisso o mundo saberá. O mundo aprenderá. Os meus amigos lá no colégio militar vão aprender. Se a gente tiver amor, se a gente semear a paz, se for unidor. Ele dizia, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Deus, ele quer a paz, a união entre todo mundo. E principalmente entre nós, cristãos. Essa é uma advertência que eu trago para você. Lembra, nós estamos falando aqui sobre pacificadores.
Jesus, ele orou, gente, pela paz. O livro de João está cheio de passagens que falam sobre paz. Jesus disse, lá em João 14, ele disse assim, deixo-lhe a paz, a minha paz. Aí ele faz um alerta. Mas não é a paz que o mundo prega, não. Vocês vão ter aflições, calma. Eu estou aqui, eu venci. Está com vocês a minha paz. O principal exemplo que a gente pode falar e mostrar sobre pacificador, alguém que busca a união e a paz entre as pessoas, é Jesus. A vida inteira de Jesus, relatadas ali nos 4 evangelhos, fala muito sobre paz, muito sobre união entre as pessoas. Você que já está aí empolgado para o sonho de Natal, você lembra daquela parte que fala, maravilhoso conselheiro, Pai eterno, e o que mais? Príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. É o nosso maior exemplo. E o exemplo máximo de união, de conexão entre pessoas, foi o que ele fez por nós. Foi para aquela cruz, morreu por mim, por você, para que Deus e a humanidade novamente tivesse essa conexão entre essas pessoas. Uma vez lá no condomínio, meu síndico, aconteceu uma situação sobre uma obra, não queria que eu fizesse a obra lá, e ele é policial civil, meio, né, cara fechado. Ele, não sei o que ele tinha na cintura, mas ele ficava toda hora assim. Falando comigo lá sobre a situação complicada. E ele queria que a gente resolvesse logo, vamos resolver logo aqui. Daquele clima ruim. Mas Deus busca a paz entre as pessoas. E a gente resolveu. Ficou algo normal no condomínio. Aí vocês estão pegando a atualização da história agora. Ontem foi os jogos escolares dos meus filhos. Estudam perto da minha casa. E aí, a diretora do colégio, adivinha de quem era a esposa? Do síndico. E o síndico estava lá. Aí ele olhou, meu vizinho, anos depois, meu vizinho, cara, que alegria. Eu falei, rapaz, dê um abraço aqui. Que alegria, meu vizinho, estar aqui com o senhor. Tudo bem. Você imagina qual é a cara que eu ia ter se eu não buscasse a união entre mim e ele? Qual é a cara que eu ia ter de dar um convite para ele do sonho de Natal? De evangelizar? Se eu não tivesse buscado a paz? Ele ia falar, esse cristão aí, que naquela vez causou maior confusão? Esse aí? Não. Deus quer isso. Mas talvez seja uma relação entre cristão e não cristão. Mas eu vou trazer agora para 2 cristãos. Casamento, marido e mulher. Na minha casa eu decidi que eu não ia mais falar. Eu já sabia, eu te falei. Porque em situações que talvez eu tenha alertado a minha esposa e falar para ela, olha, se tu for por aqui, ou se a gente fizer isso aqui, pode ser que dê errado. E quando acontece, eu falo, eu te falei. Eu decidi que eu não vou mais fazer isso, sabe por quê? Porque isso gera desunião com a minha esposa. Ao invés de aproximar eu e ela, isso afasta. Daqui a pouco ela não quer mais falar nada. Eu não falo mais isso. Porque eu quero união entre mim e a Amanda, minha e a minha família. É isso que eu preciso. É isso que Deus manda eu fazer. E não essa desunião. Mas além desse alerta, eu trago alguns outros. Exemplo, Paulo, ele também nos exortou à paz.
O livro de Romanos fala sobre isso. Colossenses também fala sobre isso. O livro de Colossenses diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Paulo também nos alerta a isso, que a gente precisa viver em paz, um só corpo, unidade, viver em união. Estar em paz, gente, com as pessoas é fundamental para nós cristãos. Como é que você vai falar de Cristo para alguém no seu trabalho, no trânsito, com as suas atitudes, na sua vizinhança? Como você vai falar de Jesus se a gente não está em paz com as pessoas? Se as nossas atitudes falam que a gente é a pessoa que bota a lenha na fogueira, bota gasolina lá no fogo, para alastrar, para aumentar a confusão. A gente precisa unir e não afastar as pessoas. Deus, ele ordena a paz e condena a desunião. Deus, ele gosta quando estamos unidos num mesmo propósito. Falando aqui para a gente numa mesma igreja. Falando aí para você que nos assiste, aqui junto. A gente tem que estar aqui. Participando. Olhando um para o outro, exortando, ajudando, levantando, dando ânimo. E quando a gente começa a falar sobre essas coisas, a gente lembra logo de Provérbios 6,19. Na verdade, do 16, e ele vai embora até o 19. Falando que Deus, ele odeia 6 coisas, mas a 7ª ele o quê mesmo? Abomina, detesta. E essa 7ª é divisão entre os irmãos. É divisão entre a igreja. Mas divisão entre a igreja a gente vai num conceito muito abrangente. Vamos para cá. É falar assim, eu gosto mais da aula do Clício, ó. Que quando ele sobe, ele é energia, ele bate no peito. E ele faz isso. Quando a Bebe sobe, eu já fico... Lá vai o Bebe. Eu gosto do culto do pastor fulano. Que quando ele está lá, eu me conecto, a mesma história. Quando é outro pastor, tá doido, nem vou. Faço 2 CENIB, mas eu não vou para o culto. E aí começa a criar grupo. E vai aumentando gente que conecta com você. E você já não está mais gerando união entre as pessoas, já é desunião. Um grupo começa a ter rixa com outro. E racha a igreja. E Deus fala que não vai muito longe, quando começa assim. Algumas vezes eu vejo uma pessoa A falando aqui para o outro, pessoa B, sobre uma situação, com uma pessoa C, uma terceira pessoa. Começa aquela confusão, o disse-me-disse, fofoca, e os irmãos começam a se desunir. O corpo começa a trabalhar de forma independente, um membro para cada lado. Eu lhe pergunto, quem está errado nessa história? A pessoa A, B ou C? Quem que está errado? O cão está errado. Porque é ele que faz essas situações. É ele que fala no nosso ouvido. É ele que gera uma picuinha. Coloca coisa na nossa cabeça para que a gente vá lá e fale mal. Vá lá e crie esse ambiente ruim. Essa desunião. É ele que é o responsável por isso. Ele é o nosso inimigo. Não o seu irmão, não o seu esposo, não a sua esposa. Satanás. Ele quer a desunião. Deus quer a união entre nós. E você? Quem que está alimentando? É por isso que eu gosto da aula do Abebe também. Eu trouxe aqui para você algumas artimanhas de Satanás. Vou usar o que a Abebe falou. Se você quer ser boca do cão,
faça essas artimanhas aqui. Primeira, quando julgamos uns aos outros, precipitadamente. Quando você julga um irmão, precipitadamente, você está sendo boca do cão. É quando tu tá lá na parada, 10 horas da noite, saiu da faculdade, não tem ninguém na parada de ônibus. Aí tá escuro. Aí vem o motoqueiro com a camisa do Flamengo. Não, brincadeira. Brincadeira. Deus não quer que a gente julgue precipitadamente. Romanos 14, 13. Portanto, não julguem uns aos outros. Pelo contrário, tomem um propósito de não colocar pedra de tropeço ou ser escândalo para o seu irmão. A gente precisa entender uma coisa, só há um que pode julgar. Quem é? Vai, me ajuda. É Deus. Ele é o juiz perfeito. É Ele que vai julgar de maneira perfeita, no tempo dele. Que às vezes a gente tem que ser agora. Tem que pagar agora. Eu estou sendo injustiçado agora. Tem que ser agora, Renan. E Deus tem o tempo dele. Deus tem um peso correto. Porque Ele é o único juiz perfeito. Então, às vezes, a gente tem que entregar aquela causa injusta que você está sofrendo para aquele que pode julgar de maneira perfeita. Então, se você não quer ser boca do cão, não julgue ao seu irmão. Segunda coisa, quando você fala mal um do outro, isso gera divisão. Está assim na sua apostila, divisão. E como a Bebe falou, se tem uma coisa que Deus odeia, abomina, Deus detesta, é divisão. Começou a fofoquinha aqui, aí quando vê tá ali, aí quando vê tem 3 famílias. Eu adoro a história do príncipe e do rei. O príncipe chegou, papai, eu contei uma fofoca sobre o senhor para todo o reino. Aí ele, rapaz, miserável. Mas eu estou pedindo perdão para o senhor. Eu quero acabar com isso. Eu quero resolver essa fofoca. Aí o rei falou assim, vá lá naquele sábio, que ele vai dizer como resolver isso agora. Aí ele correu para o sábio. Aí o sábio falou assim, príncipe, tem uma maneira de resolver. Compre um passarinho. Tire todas as penas do passarinho. E vá lá fora e jogue as penas. Aí o príncipe olhou e falou assim, que negócio é esse? Mas fez, pegou o passarinho, tirou as penas, tudo do passarinho e jogou no alto. Voltou no outro dia lá com o sábio. Sábio, já fiz, resolveu? Não, falta só a última parte. Agora você vai atrás de todas as penas e traga para mim. Ele conseguiu pegar tudo? Conseguiu pegar nenhuma. Às vezes a gente fala, já era, irmão, falou. Não pega mais, não volta mais. Então a gente tem que ter um enorme cuidado para não criar divisão. Eu adoro a história do Eco. Tá o menino subindo da montanha com o pai. Aí no meio da montanha, o filho fala assim, pai, eu tô cansado. Aí ele ouve, pai, eu tô cansado. Aí o menino pequeno olha para ele e fala assim, quem é tu que está falando isso? Aí ele ouve, quem é tu que está falando isso? Aí o menino, você é um chato. Aí ele ouviu o quê? Vai. Você é um ridículo que está me imitando, vai. Aí o pai olhando aquilo fala assim, filho, olha uma coisa. Você é fantástico. Você é maravilhoso. Meu filho, isso aqui é o eco da montanha. Tudo que tu vai falar, uma hora vai voltar para ti. É assim na sua vida, meu irmão. Procure falar bem. Usar a sua boca para edificar, para amar. Vai, fala para a pessoa do lado assim, meu irmão, que maravilha ter você aqui, vai. Você é tão bonito aos olhos do Senhor, vai. Oh, porque aí se for feio, né? Aos olhos do Senhor você é maravilhoso, vai. Oxa, eu vi até sorriso.
Você de casa, fala para a esposa, aproveita, maninho. É. Poxa, eu falo isso com a minha gatinha, a gente estava comendo ontem, eu e ela, na padaria, ela gosta de padaria, ela gosta. Aí eu falo de vez em quando, porque na maioria das vezes é assim, ela fala e eu escuto, entendeu? Aí eu escuto, ela fala e vai embora a tarde todinha. Mas a gente tem que saber usar a nossa língua. Próximo, as paixões que guerreiam dentro de nós. Tiago 4, do 1 ao 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de você? Ei, rapidinho, olha para mim, olha para mim, olha para mim. É difícil controlar a língua? Vai. É difícil, né? Tem irmão alesado? Tem. Tem irmão difícil? Tem. Poxa, às vezes a gente quer falar, mas é um bebê. Tem que tirar a fralda, limpar cocô. Quem tem criança pequena aí que está aí? Olha, tudo cansado. Ó. É isso. Limpando fralda. Deus quer que a gente tenha compaixão desses... É porque muita gente nova na igreja, graças a Deus, né? Então a gente tem que ter paciência, entendeu? Por último, focar nas pessoas... Não, penúltimo. Focar nas pessoas e não em Cristo. Eu adoro a aula do Clício. Eu só quero dar aula com ele. Porque aqui a gente ganha café da manhã. Ei, eu gosto de tapioca com queijo coalho. A aula que vem é a sexta aula. Quem sabe Deus tocou no seu coração agora. Mas a gente tem que parar de focar nos outros. A mamãe, muito tempo, ela era de uma igreja, né? Ela era ferrenha, estava lá todo domingo, uma maravilha, uma benção. Aí o desgramado lá do pastor caiu. Há alguns anos atrás. Eu não quero mais saber de igreja, meu filho. Não vou mais para a igreja. 10 anos sem ir na igreja por causa do pastor. Aí a pergunta, ela estava indo, vai, me ajuda. Por causa do pastor ou por causa da igreja? Do pastor. Isso aqui é casamento. Cadê os casados? Olha a cara dela aí, ó, toda feliz. É casamento, se eu olhar para mim que ela vai errar, ela olhar para mim eu vou errar. É dois pecadores, mano, dentro de uma casa. Tem que olhar para Jesus. Quanto mais você olha para Jesus, aí mais você chega pertinho da gatinha. Quem ama essa mulher, vai? Ui, só ele. A Bíblia vai falar assim, que Jesus é o centro, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Foque em Cristo. E por último, o orgulho que nos envolve e nos distancia de Deus. Precisamos ser humildes. O que é humilde? O que é humilde? O que é humilde? Vai, me ajuda, o que é? É pobre, é ser dependente do Senhor. Teve uma coisa que ele falou lá passada que não saiu da minha cabeça, Thiago. Não saiu, cara, não saiu. Que ele falou assim, hoje a gente está bem. Eu estou olhando aqui, está todo mundo com saúde, menos um que está tossindo ali. Tá com roupa, veio de carro para cá, mas amanhã a gente pode estar na UTI. Sim ou não? Semana passada, lá no ministério, a menina ensaiando, líder do setor ensaiando lá, aí liga de madrugada para minha esposa, meu filho está na UTI. Do nada. Precisamos ser humildes, completamente dependentes do Senhor. Se você não quer ser usado como boca do cão, evite falar mal dos outros, evite julgar o seu irmão e busque ser uma pessoa humilde. Falando de pacificação, acompanhe na sua apostila. Clício, como então eu posso promover a união? Eu gostaria de olhar para você e falar para você que não tem como ensinar as pessoas sobre união
se não começar por nós. Essa questão de semear a paz, é muito bonito falar. Mas bate no peito de qual é a primeira pessoa que tem que estar em paz. Pode bater. Quem é? Diga. Sou eu. Se eu não estiver em paz, não tem como ensinar sobre isso. Então a gente precisa tirar tempo. Jesus fala bem assim: deixo com vocês a minha paz, como o mundo não pode dar. Então eu vejo, quem aqui já notou que quando você no meio das 24 horas, eu agora estou em Jeremias, quem é que está lendo um livro da Bíblia? Quem é que está lendo um livro da Bíblia? Um livro. Você tem que ter sempre um livro da Bíblia. Eu não gosto daquela leitura, que ela é tradicional, que você tem várias passagens, eu não gosto. Eu gosto de começar um livro, por exemplo, eu terminei no Novo Testamento o Evangelho de Lucas. Então eu sei lhe dizer quem é Lucas, eu sei lhe dar a visão, porque ele escreveu um Evangelho. E ele não é da época. E a forma de Lucas escrever é diferente da de Mateus escrever. É diferente, cada um deles. João, quem já leu o Evangelho de João? O discípulo amado, totalmente diferente a escrita. Então eu vejo, voltando, eu estou agora em Jeremias, então é Velho Testamento. Mas eu vejo que, conforme eu leio aquele momento, que eu vou lá na biblioteca, é só eu e Deus, sem a porcaria do celular, sem tecnologia. Não dá para ficar na minha sessão, porque na minha sessão tem barulho, na minha sessão tem o computador, na minha sessão não dá para concentrar. Eu preciso de um local que eu consiga mergulhar na piscina, para poder ouvir a voz de Deus. E eu vejo que quando eu faço isso, eu saio de lá mais perturbado ou em paz. A gente precisa disso. Eu sei que a nossa vida é agitada. O pastor Clício aqui é voluntário, tá? Eu respeito meus amigos pastores que são integrais, mas eu sou voluntário. Eu sou da turma de John Hatch. John Hatch, Clício, não querer saber de igreja, pagar nada. Eu me virar. Eu fui aluno dele. E o pastor Davi é do mesmo jeito. Mas para quê? Para se identificar com vocês. Quantos aqui acordam cedo para trabalhar? Cedo. Isso. Dorme tarde. Cadê? É assim a nossa vida. Ainda mais agora no sonho de Natal. Então é assim, ó. O que a gente vai ver agora? Acompanhe na sua apostila e tenta preencher da melhor forma possível. Mas preste atenção. Beleza? Como que eu posso promover a união? Aí eu coloquei aqui, eu preferi chamar de características. Quais são as características do pacificador, do unidor? E eu tenho 15, mas eu trouxe 8. E se você procurar na Bíblia, se você for lá procurar pepitas, tem mais. Mas eu trouxe 8. A primeira característica do unidor que eu coloquei é essa aqui, ó. O unidor, ele vai se esforçar pela paz. Ele vai estar cansado, vai estar estressado. Um dia eu cheguei muito cansado em casa. Eu só queria saber de tomar banho e colocar minhas pernas para cima no carro das varizes. Mas quando eu abro a porta do quarto, estava Soraya sentada na cama. E ela disse assim: que bom que você chegou, chorando. E naquele momento eu só estava pensando em tomar banho e colocar minha perna para cima. Mas a minha esposa, ela não estava bem. Então naquela hora Deus disse: desliga do banho, desliga de colocar a perna para cima. O Espírito Santo falou: pega uma cadeira e senta e faz o quê? Bora? Porque o diabo quer ouvir a sua esposa, homem casado. Você, homem casado, depois está reclamando. Desculpa, recado do pastor Davi. E você precisa tirar tempo. O diabo é sujo ou não é? É. Então volta. Se não tiver o esforço pela paz, isso envolve renúncia. E sempre a minha preocupação foi Rebeca.
Hoje ela tem 28, Sônia. Mas a minha preocupação sempre, o que tirou sempre meu sono, é de não perturbar a vida da minha filha. Então, meu nome não é Clício. O da Soraya não é Soraya. Estou falando com você que quer separar. Vocês hoje dentro do carro brigaram e disseram que queriam separar. Aliás, vocês chegaram aqui brigados. E a gente decidiu se esforçar. Então, quem é pacificador, quem semeia a paz é unidor, ele vai se esforçar, ele vai bater na carne, mas ele vai se esforçar para que haja paz. Porque o inimigo de Deus, Satanás, ele não quer a unidade, ele não quer a paz. Segundo, a Bíblia diz, lá em 1 João 4,12 e 17, 26, que quando nós amamos uns aos outros, o amor de Deus se faz visível. Quantos aqui estão prestando atenção à aula e você quer ver a Deus? Cadê? Diga, eu quero ver a Deus, pastor. Diga, pastor Clício, eu quero ver a Deus. Pode falar, vai. Isso. Levanta a mão, baixou a mão, porque eu quero ver a Deus. Agora, com a mão levantada, fala sorrindo para quem está ao seu lado. Então, vamos amar uns aos outros. Diga, pode falar, eu gosto de pupunha, eu topo uma farofa de ovo com um cafezinho. Diga aí, eu gosto de açaí, né? Ei, com a mão levantada, fala para alguém perto de você, até chá com bolacha de motor vai, pode falar. Ei, quando a gente decide sair da nossa zona de conforto e amar uns aos outros, dar a vida uns pelos outros, o amor de Deus se torna o quê? Visível. Eu estava assistindo o sonho de Natal, que normalmente a gente fica andando no sonho de Natal, a gente fica andando por tudo que é lugar, né? Aí eu tinha vindo lá de trás do estacionamento. Aí eu digo, eu vou sentar um pouco lá dentro, que estava um pouquinho cansado. Aí eu peguei e sentei no local. Aí tinha uma família bem assim. Quem já viu que o visitante vem? Aí eles ficam olhando, que eles nem piscam. Quem já viu? Alguém? Eles ficam... Aí o homem, nossa, espantado, nossa, como é que eles conseguem tudo isso, ele só comentando, eu do lado dele, o estacionamento, desde o estacionamento, a alegria, cara, amor, eu quero vir para essa igreja. Viu o que entre nós, união ou desunião? União, o amor, quando a gente decide amar. Um dia desse eu cheguei, visitando o ministério, eu encontrei o líder do ministério, clamando a Deus, porque estava tomando conta de um monte de menino, e na mesa só tinha um pacotinho de pão, olha, e eles orando para que alguém batesse na porta e entrasse. Aí quando eu peguei e entrei, no sonho de Natal você tem que fazer isso. Tem hora que você tem que vir, você vai lá na dança tanto, dança 10, sei lá, beleza? E você vai lá com o líder, meu irmão, toma aqui, você leva uma canja, sei lá o que você vai levar. E você não tem ideia. O líder virou para mim e disse assim, pastor, a gente estava orando aqui, muito obrigado, agradeço aí ao seu GA, o GA, a gente se reuniu e trouxe. Então quando a gente decide amar uns aos outros, quem vai ficar bem visível para o mundo que nós seguimos? A quem? A Deus. Volta. Terceiro, olha aí, ó. Não vou falar sobre esse, porque a gente já falou muito, mas humildade. A única coisa que eu vou pedir da humildade, faz assim comigo, humildade. Fala assim, humildade. Agora, fala para quem está ao seu redor bem assim, você não é tão bom assim não, querido. Fala. Porque às vezes a gente se acha o bambambam. E a gente não é. E a gente não é. E a gente não é nada. Humildade.
Humildade, eu vou ficar bem aqui, ó. Humildade. Porque às vezes esse troço sobe a cabeça. Pastor, professor. E a gente não é nada. Está olhando para mim? O cara carregado pelo GA. Não lembro de nada, só sei que me carregaram para o hospital militar. A gente precisa um do outro, precisa ou não precisa? Então tá ali, olha, tá ali, ó. Ei, o unidor, o pacificador, ele é humilde. Paulo diz que você tem que dar graças a Deus. Graças a Deus você tem que dar. Eu dou agora graças a Deus pelo Renan, graças a Deus pelo Abebe, dou graças a Deus por todos os professores de CENIB, porque imagine pastor dando aula, os 4 CENIB, pensa aí por um segundo. Não é fácil não, a gente precisa de ajuda. E penso eu que daqui, 2026, está saindo o próximo professor de CENIB, amém? Deixar de lero-lero aí, de ir para cima, ensaiar na terça, sair daqui quase 11 horas da noite, de vir no sábado, de vir no domingo, é assim, professor. Mas vale a pena. Volta. Humildade, vai completando aí. 4, quando a gente confessa os pecados. Confessar os pecados. Vou ficar bem aqui. Terminou a aula, lá vem o jovem. Aí o jovem, pastor, eu quero falar com o senhor urgente. Aí sentou. Pastor, é o seguinte, eu estou com um problema, eu sou do Nova Jovens, eu sou do Jovens 1, e eu não quero ser maldição para o meu GA, eu não quero atrapalhar a minha igreja, e hoje a mensagem eu entendi, eu preciso confessar pecado. Pastor, eu estou com um problema, essa rede social aqui, e eu tenho um problema de pornografia, e eu não consigo me livrar, eu já tentei deixar o celular de lado, mas não consigo. E eu queria entregar para o senhor, eu digo, não vai resolver. A Bíblia diz que não vai resolver, a primeira coisa não é me entregar o celular. A primeira coisa é você o quê? Leia ali o que está escrito. Confessar o pecado a Deus. É entre você e Deus. Eu estou aqui como testemunha, vai, conversa com Deus, ele chorou, se humilhou. Eu digo, bem, agora como você entregou na mão de Deus, aí passei a tarefa para ele, passei uma meditação na semana, e eu digo, agora eu fico com o celular. Está olhando para mim? Ele está sentado aqui no meio de vocês, nós estamos no mês de novembro, olha para mim sem piscar, ele está aqui no meio de vocês, e o celular continua comigo. Ele está aqui no meio de vocês e ele não usa o celular. Com quem eu estou falando? Com você, que não tem essa coragem. Tem a coragem, homem casado, de entregar para a esposa, está aqui o meu celular. Fica aí. A partir de hoje eu vou mostrar para o diabo que veio para matar, roubar e destruir, que eu não dependo desse troço. Por amor ao Senhor Jesus. Então, atenção. Estamos falando de unir a igreja, hein? Uma igreja unida. Um corpo somos, um só Senhor, Espírito unidos. Lembra? Seja onde for. Vou parar aí. Uma igreja unida confessa pecado. Um casal unido confessa pecado. Volta. O próximo. Anota aí. Está por aí, ó. Qual é a próxima característica? Vai. Unidade. Unidade. Lutarmos pela unidade. Unidade. Ei. Fui visitar minha mãe, meu pai. Terminou ali de tomar café, 5 horas da tarde, 5h30. Aí eu virei Rebeca, a Rebeca tinha 8, 9 anos de idade. Rebeca, é o seguinte, você tira a mesa e você lava a louça. Vou levar seus avós ali porque eu preciso conversar com eles. Aí eu levantei com a Soraya, levamos meus pais, aí a minha mãe virou e disse bem assim, negativo, vai lá com o teu pai, vai lá com a Soraya, minha filha, não faça isso não. Para tudo, eu vou tirar a mesa, eu vou lavar a louça. Quando ela falou isso, eu amo minha mãe. Sou eu que descasco o tucumã todo sábado. Na hora que ela falou isso, eu saí. Peguei a minha mãe. Digo, mãe, vamos bem ali. Para ela não passar vergonha na frente da Rebeca. Eu amo a minha mãe. Bem aqui. Amanhã é o seguinte. É que a minha esposa é baiana, então eu vou para o baianês agora. Amanhã é o negócio seguinte. O pai da Rebeca deu uma ordem. Você vai tirar a mesa e você vai lavar a louça.
Aí eu olhei nos olhos da minha mãe. Não se meta numa ordem dada pelo pai. Vá lá com o meu pai, porque senão eu não sei qual vai ser a próxima vez que a minha filha virá lhe visitar. Eu estou falando de unidade. Com quem eu estou dando um recado agora aqui? Com o casal que está me ouvindo? Onde a esposa fala uma coisa para os filhos, e o pai vira e diz assim, não, negativo, Teleza. Não, meu filho, não liga não. O que é que tu quer? Isso gera unidade ou desunião? Separação, bagunça? Pode falar. Bagunça. E é isso que o diabo quer. Volta. Entendeu? Lute pela unidade. Volta. Qual é o próximo? Lealdade. A liderança. Deixa eu ler na tua apostila. Não falar mal das nossas lideranças na igreja. Que é isso? Lealdade. Lealdade ao seu pastor. Estou lá no Via Norte. O que é que eu tenho ensinado no Via Norte? Lealdade ao Brendo. O Brendo é o seu pastor. Aqui na igreja, lealdade ao pastor Davi. Você está olhando para mim. A sua vida é falar mal do pastor Davi. O que você está fazendo aqui? Procura outra igreja. O pastor da igreja é o pastor Davi. Aqui é tentar ser um split no pescoço dele. De tanta coisa que tem para fazer. Então, lealdade. Olhe para mim, uma pessoa que é pacificadora, luta pela unidade. Não fala mal, é leal aos seus líderes. Volta. Mais uma, bota aí para mim. Olha, uau. Uau. Dá para você só virar para alguém e falar bem assim. Uau. Pode falar para ele. Vai. Uau. Ei, diga para alguém do seu lado. Tenha paciência. Numa igreja tão grande, ei, uma igreja tão grande, olha aqui, ó, a gente joga rede, vende tudo. Vai lá, tem que ter paciência, não tem? Tem hora que o casal do meu já, eu vou ter que tirar a fralda, eu vou ter que limpar o cocô. Aqui na igreja não é bem assim. Que é isso, não separa não, une. O que eu faço normalmente no GA quando querem separar? Eu digo, meu irmão, não separa agora não. Agora não, estátua, agora não. Bora lá para a cozinha. Aí levo para a cozinha, eu vou encher o bucho dele. Aí levo lá para a cozinha, faço aquela tapioquinha com queijo coalho, coloco a castanha e conversando ali, mudou o assunto. Aí eu viro para a mulher, qual suco que a senhora gosta? Ela de morango, peraí então, não separa agora não, peraí. Vou lá, faço suco, ei, toma o suco. Quando vê, olha para mim, 2 horas da manhã. Aí eles viram assim, a gente não vai separar não. Só a tapioquinha e o suquinho. Nem botei o café com leite. Amém? O Unidor faz isso. Tenha o que, por favor, vai? Paciência. E por último, vê aí onde você vai anotar. Olha aí. Aí na sua portilha tem evite o que? Brigas e discussões. Investido sempre no, anota aí, no amor. Fechando. Ei, olha para mim. Planeje colocar isso em prática. Olha para mim. Ore para colocar isso em prática. Porque o mais fácil é anotar aí. Planeje, ore. Mas para fechar, lá vai. Tiago 1,25 diz que você não pode só planejar e orar. Você tem que executar. Põe em prática essas características. Vamos ficar de pé? Dá uma esticada. Sei que você já conheceu a pessoa do seu lado, eu já sei disso. Mas eu quero que você dê o seu melhor sorriso agora. O melhor sorriso para o pessoal do seu lado. Aquele sorriso, aquele, energia. Isso. Beleza, beleza. Volta para cá. Volta para cá, volta para cá. Vamos fazer agora uma revisão com algumas questões, pouquíssimas, revisões sobre as 8 qualidades do caráter de Cristo. A primeira delas, lá vai, solta aí projeção. O que Jesus ensina sobre a relação entre dar e receber misericórdia? A misericórdia deve ser dada apenas aos que merecem. B, quem demonstra misericórdia também receberá a misericórdia de Deus. Ou letra C, a misericórdia é apenas um sentimento e não uma ação. A, B, C.
Qual é a resposta, projeção? B de bola. Quem demonstra misericórdia também receberá a misericórdia de Deus. Segunda questão. O que significa ter um coração puro? A. Ter boas intenções e nunca errar. B. Viver sem pecar ou se aproximar de quem peca. Ou C. Ter um coração sincero, limpo diante de Deus e sem duplicidade. A, B ou C? Projeção com a resposta. Letra C. Ter um coração sincero, limpo diante de Deus e sem duplicidade é um coração puro. Terceira questão. Bora. Por que os pacificadores são chamados filhos de Deus? A. Porque representam o caráter de Deus que busca reconciliação e paz. B. Porque nunca enfrentam conflitos. Ou letra C. Porque são pessoas calmas e silenciosas. Projeção. A. Certa resposta. Porque representam o caráter de Deus que busca reconciliação, união e paz. Quarta questão. Como a misericórdia se manifesta na vida do discípulo de Cristo? A. Agir com compaixão, perdoar e ajudar o próximo, mesmo quando é difícil. B. Se afastar de quem sofre para não se envolver em problemas. Ou letra C. Esperar que os outros mostrem misericórdia primeiro. Vai, projeção, com a resposta? Letra A. Agir com compaixão, perdoar e ajudar o próximo, mesmo quando é difícil. Isso é como se manifesta a misericórdia numa pessoa que segue Jesus. Podem sentar. Queria saber de você como é que está a sua apostila. Está tudo em ordem a sua apostila? Organizada? Sei que tem um fichário, uma pastinha, está tudo bonitinho aí, né? Lembra, isso vai valer nota, sua organização. Aula que vem a gente já vai cobrar isso aí. Falando em aula que vem, qual é mesmo a passagem que a gente tem que memorizar, hein? Mateus 5, do 1 ao 12. Como é que começa? Vendo Jesus, subiu ao monte e os discípulos se aproximaram-se dele. E aí ele começou dizendo... Isso, é isso aí. É isso aí. Mateus 5, do 1 ao 12. Semana que vem é a sua tarefa para fazer. Lembra? Também tem o caderno de anotações, que você tem algumas coisas que você anota no caderno também, né? Isso aí, toda essa organização sua vai valer ponto. E não esqueça de revisar tudo que estamos vendo. As revisões também estão aqui nas nossas paredes, para que você, semana que vem, faça uma excelente prova. Deixa eu fazer uma pesquisa. Quem aqui, nessa sala, já foi chamado de leso por ser crente? A senhora foi? Já, né? Quem aqui nessa sala, 209, já foi chamado de fanático por ser crente? Bando de fanático. A mamãe tá assim. Só vive na igreja. Todo dia, fanático. Quem aqui, nessa sala, já foi chamado de sustenta pastor? Olha só. Coitado de vocês. Essa é a qualidade que a gente vai conversar nesse exato momento. A Bíblia diz em Mateus 5,10, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A qualidade que a gente vai conversar agora é essa aqui, ó. O que é que está escrito aí? Evangelismo. O que tem a ver ser perseguido com evangelismo? Tudo. Às vezes, no momento que você é perseguido, essa é a principal oportunidade de você evangelizar. É quando te chamam de leso, lá no happy hour, tu não vai pro happy hour mais? Agora tu virou santinho? Toda sexta a gente ia, os homens lá do trabalho, agora tu, de uma hora para outra, tu virou santinho. Não vai mais, é o correto. É o pau mandado da mulher.
Aí quando dá problema no casamento deles, quem é que ele procura? Não, o santinho. Crente tem que ser radical. Crente tem que ser ousado. Crente tem que ser corajoso. Porque a gente vive num mundo que a todo momento o cara vai estar falando, deixa de ser leso. Rouba só um pouquinho. Ninguém vai ver. Bem-aventurados perseguidos pela causa da justiça. Esse versículo mostra o valor de Deus, que é absolutamente contrário àquilo que o mundo fala. Nesse versículo está dizendo assim, bem-aventurado você que é perseguido. Feliz é você que é perseguido. O mundo vai falar assim, ei Renan, tu precisa ser o boa praça. Tu quer ser feliz? Tu tem que se dar bem com todo mundo. Ah, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, pode ser assim. Deus fala para você, seja radical, meu irmão. Seja radical e você vai ter felicidade. Dentro desse versículo eu queria destacar algumas palavras-chave. Primeira, perseguido. O que é o perseguido? É aquele que é ativo na propagação de uma causa. É o cara que sofre. Que a todo momento fala assim, ei, meu irmão, deixa de ser leso. Que sofre repressão. Isso é ser perseguido. Mas é isso que Deus falou que a gente ia viver. Gente, Deus falou que a gente ia viver assim. Deus nunca prometeu para mim e para você que seria fácil. Me ajuda, é fácil ser crente? É fácil ser crente? Não é. Ano passado, não dá esse cargo para o Renan não, porque ele é crente. A qualquer momento ele vai estar falando de Jesus aqui para a gente. Não dá para ele. Isso é perseguição e eu não estou nem aí. Deus provê de outro lado. Deus nunca prometeu para você, meu irmão, que está passando um problema. Esse problema, Deus nunca prometeu que você não ia ter. Eu lembro uma vez, que eu tinha uns 10 anos. Eu nunca fui um menino fácil. Nunca fui. E eu gostava de brincar com moeda. Moeda de R$1, sabe, amiga? Aí eu ficava jogando para cima e eu parava com o dente. Tim. Na cama isso. Frim. Tim. Vim. Tim. E toda vez dava certo. Mas tem um belo dia. Não tem um belo dia? Tem um belo dia. Sempre tem. Você de casa tem um belo dia. Que eu joguei. Passou direto. Parou bem aqui, ó. Eu tenho até hoje o raio-x. Ela bem aqui. Mamãe! Eu não consigo respirar. E a mamãe era o seguinte, eu chegava em casa, eu apanhava mais. Miserável. Mamãe, me leva para o hospital. Ah, agora tu quer ir para o hospital? Aí vamos para o hospital, chega no hospital, e aí o médico vira para a mãe e fala assim, eu vou ter que amarrar ele. Porque ele não para quieto. E eu fui amarrado. Sabe quando a pessoa vai para o hospício, que vem aquele cara que te gira todinho e tu fica... Até hoje eu lembro disso. Às vezes eu sonho. Aí eu lembro de estar ali agoniado. E teve uma coisa que me acalmou. A mamãe estava do meu lado assim, ela falou... Meu filho vai ser difícil. Porque tinha que enfiar um negócio de metal que dava o imã e colava a moeda e trazia de volta. Vai ser difícil, meu filho, mas eu não vou sair do seu lado. E eu não sei por que aquilo me deu uma paz. E eu estou olhando para você que está enrolado. E Deus está do seu lado dizendo o seguinte, eu estou do teu lado. Eu não vou sair do teu lado. E essa é uma paz que você não entende, que o mundo não entende. Mas é a paz que Deus dá para você. Ele nunca, meu irmão, vai sair do seu lado. Então, 3 coisas são importantes para você entender dentro da perseguição. A perseguição, ela mantém a nossa fidelidade a Cristo. A perseguição fortalece a sua fé. É quando a bronca está acontecendo na sua vida que você ora mais.
A perseguição traz uma recompensa eterna. Eu não sei se você sabe, porque assim, a gente está no Brasil. Então no Brasil você pode ler a Bíblia, você pode reunir os irmãos, você pode falar da Bíblia sem sofrer uma perseguição. Você sabia que a Nibe, quando era na Chapada, conversando com os pastores ontem, eu falei assim, eles falaram assim, a Nibe, na Chapada, o pessoal passava de carro tacando pedrada. E hoje tu vê isso aqui, uma igreja que se manteve firme na perseguição e hoje está glorificando a Deus com 10 mil, 11 mil, 12 mil pessoas. A minha pergunta por você é, olhe para mim, vale a pena ser perseguido? Vale ou não vale? Vale. Então, meu irmão, continue firme, que Deus vai lhe recompensar. A segunda chave, a primeira na sua apostila é perseguidos. Segunda é a causa. A segunda chave do evangelismo. Deixa eu olhar para vocês. É a nossa causa. A causa dos hippies na história. Se você for ver a origem do mundo hippie, tinha uma causa. Quem já ouviu falar no nazismo? Baixou a mão por quê? Quem já ouviu falar do nazismo? Tinha uma causa? Eu não ouvi. Tinha. Nós temos uma causa? Eu não ouvi. Sim. Nós temos uma causa. Quando ele fala de evangelismo, nós estamos no 5:10. É a última qualidade do caráter de Cristo, evangelismo. Conclui-se, anote na sua apostila, que causa é o alvo, se você quiser completar na sua apostila, é o alvo. Na minha eu coloquei assim, foco. Na minha eu coloquei assim, ou objetivo. Do grupo perseguido. Eu tenho uma dúvida agora, Escolhe alguém perto de você e pergunta bem assim, com que objetivo você está aqui agora, nesse momento aqui? Pergunta aí, pode perguntar. Pergunta. Deixa eu ver aqui. Seu objetivo? Agora aqui. Ir com a família para o céu. A senhora aqui. Seu foco agora. Como? Buscar mais a Deus. Tá. Deixa eu ver aqui. Você. Seu foco agora. Aprender mais da palavra de Deus. O cristão tem que ter um foco ou não tem? Tem. Se você veio para cá, se você veio para o CENIB, está olhando para mim, não sabe por quê, você tem que resolver isso na sua vida. O meu horário é 5:30 da manhã. A aula 6, preparando, eu fui dormir 00:15. Está olhando para mim? Porque tem um foco. Porque existe um objetivo. Se você quiser saber sobre a aula 6, eu lhe digo como vai ser. Normalmente eu vou sentar ali tipo 7:30. 7:30 eu pego Soraya, venho para cá. Pego Soraya. E aí eu chego. Aí eu sento, 7:30. E eu vou até terminar a aula. E não está terminada, vai ser concluída amanhã. Amanhã eu mando, normalmente 11:30 da noite, não está concluída. Mas por quê? Deixa ele falar. Existe um foco. Isso aqui não é brincadeira não. A gente senta, aí eu oro, Senhor, como é que eu vou falar de perseguidos? O que eu vou colocar para o professor? Qual é a passagem bíblica? Me dá, Senhor, os versículos. Aí eu boto aqui no mocotó do professor. A vida do cristão, ela tem que ter foco. Homem casado, por que continuar casado até a última gota de vida? Porque primeiro agrada a Deus. Segundo, você cria uma mulher fantástica. Terceira, a nova geração da igreja, os filhos, vão influenciar vidas. Quarto,
se presta ao meu casamento com Soraya, que venha outro casal. Que alegria Deus nos deu. Agora no encontro de casais, que alegria. Cara, a gente conseguiu trazer um casal que nunca veio para o encontro de casal. Amém? Soraya, liga aí, a gente vai passar lá, se presta esse carro. Que alegria a gente veio. Terminou, bora sair junto. E o casal ali com a gente, se presta essa nossa vida. Se presta esse nosso casamento, olhe para mim. Se presta essa nossa casa. Foco na quarta-feira, receber o GA. Sair do colégio militar 4 horas da tarde e correndo para cá, sabe para quê? Para passar pano. E olha como é que eu passo pano. Senhor, traz o Jean e a Dani. Senhor, traz o Willis, meu pai. Senhor, o Rodrigo mora lá no Nova Cidade. Já mandei ele embora várias vezes. O cara está lá de novo no Rio do Vale. Não sei o que eu faço para dar. Foco. Anota aí, 1 Pedro 2,9. Fala sobre isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Não sou eu não, hein? Só estou lendo. Povo exclusivo de Deus. Lá vem ele, falando de evangelismo, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olhe para mim, o seu casamento não é um acidente. O seu casamento é top. Os seus filhos são top. Homem casado, peça isso a Deus. O meu horário é 3 da manhã. Tem um horário que só é Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu tenho as minhas lutas. Quem tem luta aqui? Quem tem luta? Todos nós temos lutas. Me ajuda, Senhor. Mas protege Soraya, protege Rebeca, protege meu Jai. Eu falo o nome de cada um do Jai. Foco, causa. Terceiro, vê se tem na sua apostila, justiça. Essa palavra tem 2 significados. Assim como, atenção, a moeda tem quantos lados? Me ajuda aí rapidinho. Cara ou, assim a justiça. Assim como a moeda ela tem 2 lados, a justiça que ele coloca aqui, também tem 2 lados. Lá vai. O primeiro lado é esse. Não sei se você consegue enxergar. O primeiro lado é esse, olha aqui. Clício, qual o significado de justiça que ele fala? De você fazer o que é certo. No primeiro CENIB, um homem veio aqui comigo, pediu para eu orar, pediu perdão a Deus, porque está na mão do agiota. Deve 17 mil agiota. Fazer o que é certo, ele precisa. A ideia que eu dei foi ele vender o carro, andar de ônibus. Desculpa, eu sou da matemática, área de finanças. E tem hora que você tem que sair perdendo para esse mundo desgraçado. Qual o conselho que eu dei para ele? Anda de ônibus, sai desse carro, paga o agiota. Viva com o que você ganha. Os seus filhos estão olhando para você. A mulher do lado disse bem assim, a senhora precisa ser uma Soraya na vida dele. Para eu estar aqui com essa energia, essa alegria com você, Soraya está por trás disso. Primeiro Deus, depois Soraya. Ela me ajuda muito na área de finanças. Eu digo, a senhora precisa ajudar. Se ele não sabe fazer a planilha, faça a planilha para ele. Ajude ele na área de finanças. Então, o primeiro lado da justiça, de viver uma vida, porque vai, correta. Diante de Deus e de quem? Dos homens. O segundo lado é esse. Clício, qual é a nossa justiça? Porque às vezes a nossa justiça, a gente acha que é da boa aula. Peraí. De ser o bambambam aí. De ser o melhor no ministério, que você é o cara. Se é assim na sua vida, você veio porque você quer reconhecimento, você é o foco. E eu pergunto a quem está prestando atenção na aula, na nossa vida, o nosso foco tem que ser quem? Eu queria ouvir, por favor. Jesus. É para Ele, é por Ele. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha família. Esse carro é teu, Senhor. Essa casa é tua.
Daqui desta sala 209 tem que sair o próximo clubinho. Tem que sair o próximo professor de CENIB. Você tem virado para o seu líder de GIA e falado para ele, eu quero ser, olha, um split no seu pescoço. Você tem falado isso para ele. Mas tudo com o objetivo que a nossa justiça seja quem? O Senhor o quê? Jesus. Nossa causa é conquistar esse mundo para Jesus. Tirar, atenção, pessoas que estão na lama do inferno. Olhe para mim, você sabe disso, que existem pessoas que você conhece, que você ama, que estão no esgoto do inferno. E trazê-los para a luz. Não perca essa oportunidade de espalhar, deixa eu ficar bem aqui, espalhar a boa notícia do Evangelho. Ele falou, perseguidos vale a pena. Ele falou, causa, penso eu que eu não estou dando aula para pessoas que não sabem o que estão fazendo. Meu foco era ensinar a Rebeca, mais do que a Soraya, que no domingo, se ela sonhasse não vir para a igreja, o carro estava ligado, o café da manhã todo pronto, e eu dentro do carro esperando para sair, para poder chegar às 7 horas aqui na igreja. 7 horas. Para poder fazer a boa obra. Ei, não perca essa oportunidade. É um privilégio ou não é? É um privilégio ou não é? Ah, tá. A Bíblia fala sobre o cerco de Samaria, ali em 2 Reis, e ela fala sobre o desespero ali do povo. A época do rei Acabe, rei ali de Samaria, e fala também de Ben-Hadad, um povo contrário, rei sírio. Ben-Hadad, ele faz um cerco em Samaria, e esse cerco dura um grande tempo. Ninguém mais sai, nada mais entra em Samaria. As coisas começam a ficar complicadas. A inflação ali, os alimentos começam a ficar superfaturados. A Bíblia fala, inclusive, que uma cabeça de jumento estava valendo 80 peças de prata. Sei nem o que dá para fazer com uma cabeça de jumento. Um ensopado aí, um sopão, não sei. Mas estava caro. Não dava mais para comprar. Estava tudo salgado o preço. Isso é tão sério, gente, que a Bíblia diz que chegou a um ponto que 2 mulheres combinaram de comer seus próprios filhos. Canibalismo. Quando essa notícia chega no ouvido do rei Acabe, ele fica desesperado. Fala, Senhor, não é possível. Estão cometendo canibalismo na minha terra. Como é que pode isso? Eu preciso achar um culpado. Ele fala, é esse profeta Eliseu. Eliseu, não faz nada, tem que resolver. É por isso que estão acontecendo essas coisas. Eliseu, então, ele vem com uma palavra do Senhor, profeta. E ele fala, pessoal, amanhã, nesse mesmo horário, as coisas vão se normalizar. O preço dos alimentos vai ficar tudo normal outra vez. A melhor farinha vai valer só um pedaço de prata. Vai ficar tudo tranquilo. Aí tinha um oficial do rei, Acabe, ele olhou para Eliseu. Beleza, Eliseu. Não tem como não. De hoje para amanhã. Vai sair 80 peças de prata, uma cabeça de jumento, vai ficar tudo normal agora o preço, é? Não tem como, Eliseu. Aí Eliseu olha para ele e fala, você vai ver esse milagre de Deus. Você vai ver acontecer. Mas você não vai participar dele. Paralelo a isso, tinham 4 leprosos morando ali nos portões de Samaria. Lembra, o leproso, ele não podia se relacionar com o povo impuro. Ninguém podia nem chegar perto dele, ninguém podia nem tocar nele. Ele estava ali no portão,
Aí o leproso, conversando com outro leproso. Ei, leproso. Fala, leproso. Rapaz, é o seguinte. Se a gente vier aqui para a cidade, vai morrer de fome. Não tem comida, tá tudo caro. Se a gente ficar aqui no portão da cidade, vai morrer de fome. Ninguém fala com a gente mesmo, não vão dar comida. Não tem nem comida chegando. Ei, leproso. Bora se entregar? Pro exército sírio lá, pessoal de meia-idade. Outro leproso olha, rapaz, até que tu é um leproso que não é tão leproso assim não, viu? Essa tua ideia não é leprosa não. Bora se entregar? Bora, bora. Os 4 leprosos, bora se entregar. Vamos lá. Aí eles vão. Vão lá para o acampamento dos sírios. Vão lá. Eles estão indo. Leproso, né? Dificuldade. Só que, gente, a cada passo e a cada arrastar de pé que os leprosos davam, a Bíblia fala que fez um som ensurdecedor. Começou ali barulho de guerra, cavalos, infantaria. Os sírios ali, né? Rapaz, eles estão vindo. Bora, sai. Vai embora. E foram embora, largaram tudo, os sírios. Aí quando os leprosos estão chegando no acampamento, bora, leproso. Ei, sírio. Ei, meia-idade. Vim me entregar. Queria só comer um pouquinho. Ei. Oh, rapaz, cadê os sírios? Cadê os sírios? E aí, leproso, cadê os sírios? Sei. Tu é doido. Comida. Cara, olha só. Um pãozinho. Ele é próximo, vem comer, mano. Olha aqui. Ei, eles deixaram, foi a espada deles. Olha aí, ó. A gente venceu os sírios, bora comer. Tu é doido? Olha aí. Vamos comer. Consciência deles pesou. E eles falaram, o que a gente está fazendo aqui não é certo. Vamos voltar lá e contar para os nossos irmãos essa bênção. São boas novas. Tem comida aqui, aos montes, para todo mundo. Vamos lá. E eles vão lá, o pessoal, sabendo da notícia, vem aqui para os portões. Está todo mundo ali naquela confusão, aglomeração. E sabe quem morre? O oficial do rei Acabe. Ele viu, mas ele não participou. Falando de evangelismo, boas novas, gente. Esses leprosos vieram lá do acampamento dos sírios para trazer as boas novas de libertação e boas novas de provisão do Senhor ao povo de Deus. Eu tenho aqui algumas lições dessa história. Eu vou começar a dizer algumas aqui. Lições. Quem foi que Deus usou? Foi o rei? Foi o profeta? Quem Deus usou? Quem Deus usou? Leproso. A lepra representa o pecado. Eu sou um leproso. Você é um leproso. Fale para a pessoa do seu lado, você é um leproso. A primeira lição que eu tirei aqui, ei, olha para mim. Cadê o negócio? A primeira lição que eu tiro. Deus usa pessoas o quê? Vai. Pessoas imperfeitas. Deus usou leproso, mano. Não vai te usar, leproso. Deus usa. Deus não está preocupado se tu é o bambambam.
se tu é o melhor que dá aula, se tu é o melhor que fala em público, se tu é o mais rico, se tu é o mais bonito. Deus não está preocupado com isso. Deus usa leproso, Deus usa jumenta, Deus usa o que Ele quiser, Ele usa. Para mim e para você, não espere estar perfeito, não espere a situação perfeita. Se Deus vai te usar, Ele vai te usar hoje. Essa é a lição que Deus quer que você saia daqui hoje. Hoje é dia de salvação. Hoje é o dia, talvez, de você pegar o seu convite de sonho de Natal e dar para aquela pessoa. Não espere estar tudo perfeito no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Eu sei lá onde, não espera estar perfeito, porque Deus usa a hora que Ele quer. Deus usou aqueles leprosos. Por que Deus faz isso? Porque Deus não olha o seu externo. Como você se veste, como você fala. Deus não está muito preocupado com o seu externo. E o profeta Samuel estava lá, ele chega na casa de Jessé e fala assim: daqui vai sair um rei, Jessé. Aí Jessé, meu irmão, deixa comigo que eu vou pegar os cabras. Aí trouxe o filho mais bonito, é esse Samuel. Aí trouxe o filho mais bombado. O filho é maior, mais alto, e tá aqui, Samuel, é algum desses? Aí Samuel fala assim: não tem nenhum outro, não? Aí Jessé coça a cabeça. Até tem, mas é um bichinho que... bichinho feinho. Pastor de ovelha. Tá nem aqui, tá trabalhando. Diz. Traz ele, que é ele. Deus não está preocupado em como o homem vê. Deus olha para o que? Vai? Para o coração. Segunda lição que eu tiro dessa história. Não foque nas dificuldades. Já começa que é um leproso. Ninguém quer falar com o leproso. Ninguém quer se relacionar com o leproso. Ninguém quer chegar perto de um leproso. O leproso está com fome, está para morrer, está no meio de uma guerra. Mas mesmo assim o leproso olha para o leproso e que olha para outro leproso e fala assim: vamos dar o primeiro passo. Ali eu vou morrer. Aqui eu vou morrer. Talvez lá eu não morra. Bora? Bora. Eles não olharam para as dificuldades. E mesmo assim, deram um passo em direção a evangelizar. Não espere, meu irmão, essas dificuldades que você está passando para poder evangelizar. Não espere essa crise familiar, essa crise financeira. Não espere essa doença para evangelizar. Deus quer que você não olhe para as dificuldades e evangelize, Guilherme. Não importa as dificuldades. As dificuldades não podem impedir de você evangelizar. 2 Coríntios, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Persevere, meu irmão, em evangelizar, mesmo nessa dificuldade. E por último, da minha parte, mais uma lição que eu tiro. Deus vai na nossa frente. Ei, olha para mim, quem foi que expulsou o exército daqui? Quem foi? Foi Deus. Foi o leproso? Foi a batida do leproso? Foi Deus. Às vezes a gente é Renan, eu sou tímido, eu não consigo falar de Jesus. Pelo menos pega um convite e dá para essa pessoa, porque não é tu que vai fazer o milagre. Porque tem alguém indo na frente para fazer.
Às vezes só basta um primeiro passo, meu irmão. Só vai, só vai, só vai. É Ele que faz a obra é dele, a obra é do Senhor. A gente é só um instrumento. Então, às vezes, hoje, talvez falte um primeiro passo na sua vida, de pegar um convite, de convidar para o GA daquela pessoa que você não vê esperança, mas Deus vê, porque Ele vai na frente e o milagre é dele. Ainda sobre as lições que a gente pode tirar para a nossa vida nessa manhã, dessa história, que você tem em 2 Reis 7, no 8, veja aí na sua apostila, quem acha o reino de Deus, acha um grande tesouro, complete aí. Quem acha o reino de Deus, acha um grande tesouro. A quarta lição que nós podemos tirar dessa história é de nós entendermos que quando você encontra o reino de Deus, isso é um grande tesouro. Deixa eu voltar para lá. Aqui eles encontraram, me entenda, provisão. Era um momento de muita escassez lá. E aí eles chegam aqui nesse acampamento, nas barracas, e eles encontram comida, eles encontram as armas. Quando eu vi o professor segurando a arma, eu lembrei de Josué. Porque Deus disse a Josué, pega o povo e hoje eu vou dar para vocês Jericó. Só que aí Josué vira e diz bem assim, Senhor, mas como é que nós vamos conquistar lá? As muralhas são muito grandes. Hoje os cientistas dizem que em média a espessura era de 20 metros da muralha. E Josué vira, nós não sabemos nem lutar. Como é que vai ser isso? E Deus disse, leva o povo. Eu não estou preocupado se eles vão usar escudo, espada, lança. Não é disso que eu estou falando. Eu só quero que você mande o povo e diga para eles louvarem o meu nome ao redor da muralha. Ei, deixa eu lhe falar. Parabéns a você que até uma hora dessa está aqui. Isso é uma decisão de fé. Dizem que é muito difícil. Alguém virou para mim e disse bem assim, é cansativo ficar aqui. Eu digo, mas vale a pena. Saber que isso protege a gente durante a semana? Protege ou não protege? Protege. Do jeito que está esse mundo. A gente vem para cá, recarrega a bateria, vê o nosso irmão, come com o nosso irmão, sorri com o nosso irmão, chora com o nosso irmão. Vale a pena, mas volta. E Josué e o povo, louvando a Deus ao redor da muralha, eles assistiram a muralha cair. Bem, voltando, eles encontram provisão, eles comem e tem um momento que eles dizem bem assim, epa! A gente não pode, isso aqui não pode ficar só conosco. Nós precisamos voltar lá no acampamento, mas antes de voltar, deixa eu falar uma coisa para você. A nossa maior preocupação, quando eu coloco aqui que quem encontra o reino de Deus, encontrou o grande tesouro, volta. Eu não estou falando sobre as coisas que se veem, porque isso aqui é esterco. Às vezes durante a semana a gente se preocupa tanto com as contas para pagar, com a comida material. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, a Bíblia diz, nos 4 evangelhos, que isso aqui a traça e a ferrugem vai comer. Isso vai virar lixo. E nesta manhã, neste momento, e nós vamos passar hoje o dia inteiro falando isso, o nosso foco não pode ser nessas coisas materiais. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, bem assim, pois devemos dar mais atenção às coisas que não se veem, porque as coisas que se veem duram pouco e as que não se veem duram para sempre. O nosso foco, atenção nesta manhã, precisa ser a eternidade. O tesouro, a gente precisa cuidar desse tesouro. Quem encontra o reino de Deus e você entregou a sua vida para Jesus, ser Senhor e Salvador, isso é um presente fantástico. Olha aqui o que anotei.
Mateus capítulo 13, 44, diz bem assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certa vez um homem o encontrou e escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ei, zele pelo presente da salvação. Atenção, talvez jovem você esteja me ouvindo e talvez hoje você precisa acabar esse namoro, porque esse namoro tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, tem bagunçado a sua vida, a sua eternidade. Talvez você esteja me ouvindo nessa manhã e o recado de Deus nesse momento é que você precisa sair de perto dessas amizades. Eu decidi um dia, quarta-feira à noite, sair daquele cursinho. E eu amo o cursinho. O meu negócio é preparatório, mas posso falar uma coisa? Minha carne que vá para o esgoto. Está entendendo, né? Eu esmurro o meu corpo, Sônia, mas ele vai fazer a vontade de Deus. O que é que você precisa tirar da sua vida que tem atrapalhado o presente da salvação? Volta. Essa é uma lição. E para fechar, eles disseram bem assim: cara, isso não pode ficar só com a gente, o pessoal lá está passando fome, ei! Isso não pode, isso faz tão bem a gente. E a gente precisa ir lá. A gente precisa vir aqui, está entendendo? Você precisa ir lá na sua vizinhança, você precisa ir lá no seu colégio, você precisa ir lá no seu trabalho, sei lá onde você vai. Ontem eu estava com meu pai e minha mãe. Nós precisamos compartilhar, principalmente com as pessoas que nós amamos. Olhe para mim sem piscar. Tem uma pessoa que você ama. Tem uma pessoa que você convive durante a semana, mas que Jesus Cristo, se voltar hoje, essa pessoa que você ama, que você está olhando para mim, e agora o seu coração fica apertado, Jesus volta, e só tem dois caminhos: céu, viver eternamente na glória com o Senhor, ou o inferno, onde haverá prantos e ranger de dentes. Eu queria terminar essa aula assim. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Só você que está olhando para mim, tem uma pessoa que você ama, e que agora nesse momento, se Jesus voltar, ela vai arder no fogo do inferno, onde haverá prantos e ranger de dentes, onde ela nunca vai ter a presença de Deus, como está a igreja de Tessalônica. Quem tem uma pessoa? Levanta a sua mão. Se não tem, não tem problema. Eu estou levantando a minha mão pelos meus pais, pelos meus irmãos. Estou levantando a mão pelos meus amigos, que eu trabalho no colégio militar, pela minha vizinhança. Lembra de propósito, lembra de objetivo, lembra de causa. Eu estou levantando a mão com essa causa, nesse momento. E eu queria, de olhos abertos, não baixa a cabeça, de olhos abertos, olhando um para o outro, olhe para mim. Olhe comigo bem assim: Paizinho querido, obrigado pelo presente da salvação. Obrigado, Senhor Jesus, pela boa notícia do Evangelho. Que um dia, Senhor, deu nó na minha cabeça e mudou a minha forma de pensar. Obrigado, Senhor Jesus, pela nova forma de pensar, de ver a vida que o teu sangue me deu. E nesse momento, falando de evangelismo, falando de boa notícia do Evangelho, eu quero te falar, Senhor, o nome dessas pessoas. Estica a mão para ele e fala. Eu vou falar o meu. Delcia, minha mãe. Pode falar você. João Nunes é meu pai. Clemilson é meu irmão. Eduardo é meu irmão. Júnior, meu irmão. Os meus tios. Os meus amigos no trabalho, Senhor. Essa pessoa que está assistindo agora e que ainda não tem salvação. Você precisa de salvação. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Termine comigo assim: Senhor, dai-me sabedoria, dai-me discernimento, me ajuda a organizar a minha vida, para que eu tenha tempo para poder falar da mensagem top, que mudou o rumo da minha vida, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. E até a próxima aula.
Deus seja louvado. Não esqueça